graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como diz um conhecido cântico, é bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar o seu santo nome. Em virtude da pandemia, a primeira Igreja Batista de Manaus optou por suspender suas atividades presenciais. Desta forma, a Escola Bíblica Dominical, que se inicia às 8h30, o culto solene ao Senhor às 9h45 e a reunião de oração, que ocorre às quartas-feiras sempre às 19h30, seguem sendo transmitidos através da internet via plataforma YouTube. Além disso, as classes de adolescentes, jovens e juniores seguem funcionando pelo mesmo modelo. Entre em contato com o nosso Ministério de Educação Cristã, caso deseje obter maiores informações sobre classes e horários de funcionamento. Comunicamos com pesar o falecimento da querida irmã Tânia Falcão, ocorrido no dia 29 de março. Agradecemos a Deus pela vida dessa irmã e nos comprometemos como igreja a continuar orando por seus familiares, a fim de que sejam alcançados pelo conforto que só o Senhor pode dar. Informamos ainda que as contribuições regulares feitas à igreja podem ser realizadas através de depósito bancário. Para isso, esteja atento aos dados bancários que estão aparecendo agora em sua tela. Em caso de dúvida, você também pode acessar nossas redes sociais para obter informações sobre como continuar dedicando dízimos e ofertas ao Senhor. Não esqueça de comunicar à secretaria da igreja informando a que se destina o valor entregue. Você pode fazer isso ligando para a secretaria ou ainda enviando um e-mail para o endereço eletrônico secretaria@pibmanaus.org.br. Louvamos a Deus pela fidelidade dos irmãos, pois isso permite que a igreja continue em dia com seus compromissos e com a obra missionária e demais organizações. Quero lembrar que no mês de março, nós batistas celebramos missões mundiais. Você pode participar desse grande projeto, orando pelos missionários em seus diversos campos de atuação espalhados pelo mundo e também contribuir financeiramente. Se esse for o seu caso, faça uma contribuição através de depósito bancário para as contas já mostradas aqui. Assim que o fizer, informe a secretaria da igreja a destinação de sua oferta. Nós levamos isso muito a sério e certamente sua oferta ou contribuição vai alcançar o seu destino. Por fim, não esqueça de abraçar a campanha 135, onde cada irmão liga para 3 pessoas e ora por 5. Isso tem sido particularmente importante nesse tempo em que muitos de nós experimentamos lutas e desafios. Agora convido você e sua família para juntos adorarmos ao nosso grandioso Deus. Que o Senhor nos abençoe. Oremos, irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui mais uma vez reunidos como igreja, a fim de engrandecer e enaltecer o Teu nome, que está acima de todo nome. E, ó Senhor, hoje um dia tão especial em que comemoramos a Páscoa e lembramos e celebramos a Tua poderosa vitória sobre a morte. Tu sofreste horrores naquela cruz, Senhor, mas ao terceiro dia ressuscitaste. Aleluia, porque a tumba está vazia e Tu vives, Senhor. Podemos dizer, ó morte, onde está a Tua vitória? A morte foi vencida. Agora somos mais que vencedores através do Teu sacrifício remidor. Obrigada, Senhor, por Seu amor incomparável e tão profundo. Não nos deixe esquecer em momento algum que Tu estás conosco. Sejam esses momentos bons ou ruins, nos dê a convicção que ninguém, nada, nem dor, nem tristeza, nem pandemia, nem solidão, nem a morte, nem angústia pode nos separar do Teu amor. Que entendamos, Senhor, que em todo o tempo Tu és Deus. A humanidade conhece sua história e até comemora a Páscoa, mas não vivencia o Teu amor verdadeiro, tão profundo. E por isso estão longe de Ti, sofrem, Senhor, agruras, sofrem situações
conflitantes, psicológicas, emocionais, espirituais. Ó Pai, que nós possamos, Senhor, ajudá-los, possamos levar o Teu amor a essas pessoas para que possam renascer em Cristo e ter a chance e a oportunidade de uma vida nova em Ti. Faz-nos, Senhor, cristãos melhores. Não nos deixe esmorecer, que possamos olhar para a Sua cruz e viver Teu amor em nós. Obrigada, Senhor, pela Sua graça, pelo Seu amor que nos dá a vitória por intermédio de Jesus. Aceita, Senhor, este culto como forma de gratidão e exaltação a Ti somente, que é o único digno de receber todo louvor, toda honra, glória e poder para sempre. E é no Teu nome que oramos. Amém. Gálatas 4, versos 4 e 5. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. João 3, 16 e 17. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele.
Isaías 53, versos 4 a 6. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores, e nós o consideramos aflito, ferido por Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por seus ferimentos fomos sarados. Coríntios 15, versos 1 a 4. Irmãos, lembro-vos do evangelho que vos anunciei, o qual também recebestes e no qual estáis firmes. Por meio dele também sois salvos, se retiverdes com firmeza a mensagem tal como a anunciei a vós, a não ser que tenhais crido inutilmente. Porque primeiro vos entreguei o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Senhor, neste domingo queremos colocar diante do Senhor as necessidades do Teu povo, as necessidades da Tua igreja, especialmente, Senhor Deus, a necessidade daqueles que sofrem. São tantos, ó Deus, que neste tempo têm passado por momentos tão difíceis com relação à doença que assola o nosso país. Pedimos, Senhor Deus, pelos irmãos que ainda estão hospitalizados, que o Senhor possa alcançá-los com a sua misericórdia e graça, dando discernimento aos médicos, dando sabedoria para que possam usar os medicamentos e ter os cuidados, ó Deus, necessários para com os teus filhos.
Senhor Deus, pedimos a tua misericórdia, Senhor Deus, por estes. Também lembramos os que ainda estão se recuperando em casa, que o Senhor continue abençoando sua vida, abençoando a família, que o carinho, o aconchego possa, Deus, ajudar na completa recuperação dos teus filhos. E agora, Senhor, queremos colocar diante do Senhor os que sofrem o luto da separação de queridos. Ó Deus, são tantos irmãos nossos que têm passado por esta experiência tão difícil. Pedimos, Senhor Deus, a tua graça, a tua misericórdia na vida dos teus filhos. Que, ó Deus, tão logo eles possam estar recuperados, possam vencer este tempo de dor, de lágrimas, e, ó Deus, estarem prontos para viverem a experiência da vida que o Senhor tem para eles e continuarem firmes e seguros, Senhor Deus, com a fé renovada e a esperança firmada no Senhor. Também, Deus, queremos colocar diante do Senhor o projeto de missões mundiais que temos celebrado neste tempo. Que o Senhor continue abençoando nossa junta, a administração dos recursos humanos e físicos e também os recursos, ó Deus, monetários, para que o teu reino continue avançando pelo mundo e possa, ó Deus, ser completa a disseminação da tua palavra na face da terra. Também, ó Deus, lembramos os nossos missionários, que o Senhor possa dar a eles a energia necessária, a sabedoria necessária, ó Deus, para cumprirem o teu plano, para levarem a semente da tua palavra sem medo, com segurança, com firmeza, Senhor Deus, enfrentando os desafios que chegarem. Também, ó Deus, agora queremos pedir pela liderança da nossa igreja, que o Senhor continue abençoando, dando discernimento, dando ânimo, dando sabedoria, que, ó Deus, possamos caminhar firmes como igreja, mesmo diante de tantas restrições, de tantas dificuldades desse tempo, que o Senhor continue usando as nossas vidas, Senhor Deus, para sermos testemunhas firmes do teu amor neste tempo, onde o mundo clama por recursos, o mundo clama, Senhor Deus, por tratamento, o mundo clama por amor, especialmente, Senhor, precisam tanto do amor de Jesus. Que nossas vidas possam ser esse exemplo, cada momento, testemunha viva deste teu amor. Fica conosco neste dia, dá-nos a tua presença constante, que possamos sentir, ó Deus, conosco o renovar da tua presença em nossas vidas. Obrigada por tudo que colocamos diante do Senhor, já te agradecemos, em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Romanos 1, verso 16 e 1 Coríntios 1, verso 18. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pois a palavra da cruz é insensatez para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Filipenses 2, versos 5 a 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus, algo a que devesse se apegar. Mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou com soberania e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Dia a dia.
Amados irmãos e amigos, agradeçamos a Deus o privilégio que Ele nos dá de participarmos de mais uma Páscoa. Agradeçamos a Deus o privilégio de celebrarmos este culto, que mesmo não sendo presencial, é tão significativo para nós, por causa da data que nós celebramos. Nós louvamos o nome do Senhor porque Ele é bom e cuida de nós e das nossas necessidades. A minha oração durante o preparo desta mensagem tem sido de que Deus use esta mensagem para fortalecer a nossa fé no Evangelho de Jesus Cristo. Que a mensagem sirva para confortar o nosso coração, especialmente por causa de experiências recentes que temos tido, quando da separação dos nossos entes queridos que passaram para a eternidade. Mais do que em qualquer tempo da nossa vida, nós precisamos agora nos firmar bem nas promessas de Deus em Cristo, porque como seres humanos precisamos do Senhor e passamos por emoções variadas, como emoções porque passaram aquelas mulheres que no dia da ressurreição, bem cedo, foram até o sepulcro, desejando ungir o corpo de Jesus Cristo. Eu quero ler o texto que é fundamental para esta mensagem. Lucas 24, versos 1 a 12. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, elas foram ao sepulcro levando as essências aromáticas que haviam preparado. E encontraram a pedra do sepulcro removida. Elas entraram, mas não acharam o corpo do Senhor Jesus. E ficaram perplexas com isso. Então lhes apareceram 2 homens com roupas resplandecentes. Elas ficaram com medo e abaixaram os olhos para o chão, e eles disseram: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos falou ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. Então elas se lembraram das suas palavras, e voltando do sepulcro anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. As mulheres que relataram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago e outras que também estavam com elas. Mas as palavras delas lhes pareceram um delírio e não lhes deram crédito. Contudo, Pedro levantou-se e correu até o sepulcro e, abaixando-se, viu somente os panos de linho e retirou-se, admirado do que havia acontecido. Nós devemos nos lembrar, quando lemos este texto, devemos nos lembrar que Cristo havia sido crucificado poucos dias antes, 2 dias antes, na sexta-feira. Os fatos todos relacionados ao julgamento e ao sofrimento de Jesus Cristo estavam ainda bem na mente daquelas mulheres e dos outros também. Os sofrimentos de Jesus abateram o espírito dos discípulos, e é nesta condição que aquelas mulheres foram ao sepulcro buscar ungir o corpo de Jesus Cristo, coisa que não haviam podido fazer na sexta-feira, porque quando o sábado chegou, elas não podiam mais agir dentro da cultura judaica. Amados, nós devemos lembrar alguns dos eventos antes da morte do Senhor Jesus Cristo. Judas, um dos 12, havia traído Jesus Cristo por 30 moedas de prata. Pedro, discípulo de Jesus Cristo, havia negado conhecê-lo e o fez 3 vezes. No sinédrio, Jesus foi cuspido, maltratado e ofendido. Pilatos trocou Jesus por um conhecido criminoso, Barrabás. Os soldados cruéis, pouco antes da crucificação, despiram Jesus, ironizavam Jesus, vestindo um manto escarlate, representativo de nobreza, mas naturalmente eles faziam pouco de Jesus Cristo.
colocaram na mão direita de Jesus um bordão e oportunamente tomaram aquele mesmo bordão e bateram na cabeça de Jesus e ainda o coroaram com coroa de espinhos. Zombaram muito dele e finalmente Jesus foi crucificado ao som de gritos da multidão: desce da cruz, salva-te a ti mesmo. E depois disso, Jesus, tendo morrido, foi sepultado às pressas. Precisamos lembrar que isto foi antes e na sexta-feira, mas o domingo chegou. E eram muitas as emoções das mulheres, quando bem cedo de manhã, como nos diz o texto, foram até o sepulcro. Enquanto elas se dirigiam para o sepulcro, havia muita dúvida em seus corações. O que fazer? Sem dúvida, precisavam preparar o corpo de Jesus Cristo, ungir o corpo de Jesus Cristo. Como eu disse, porque não tinha havido tempo para fazer isso, que era uma exigência na cultura judaica. E elas, a caminho do sepulcro, não sabiam o que esperar. Afinal, como os outros discípulos também, elas não entendiam realmente o que Jesus queria dizer quando falava que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Mas esta dúvida que estava no coração daquelas mulheres virou um verdadeiro desespero, pois o texto nos diz que quando elas chegaram ao sepulcro, a pedra do sepulcro estava removida. E elas foram dominadas por grande perplexidade, não sabiam o que pensar. Mas nós encontramos a partir do verso 4, a parte final do verso 4 até o verso 7, que as mulheres descobriram algo inesperado. Elas, chegando ao sepulcro, vendo a pedra removida, encontraram-se com 2 mensageiros de Deus. 2 mensageiros de Deus. A palavra de Deus diz assim: 2 homens com roupas resplandecentes. Elas foram tomadas de grande medo, mas houve um diálogo dos mensageiros de Deus com as mulheres. Eles disseram: por que procurais aquele que vive entre os mortos? E é interessante nós notarmos que eles continuam dizendo: olha, ele não está aqui, lembrem do que ele dizia. Que descoberta interessante. Na verdade, quando elas ouviram isto, quem sabe pensaram, e nós não tínhamos realmente nenhuma necessidade de estar desesperadas, porque agora que nós lembramos o que ele dizia, olha o que aconteceu. Jesus realmente ressuscitou, ele está vivo. A esta altura dos acontecimentos, elas são tomadas de uma enorme alegria. Alegria por causa da certeza de que Jesus ressurgiu. Certeza de vitória. Isto é vitória para elas. É importante pensarmos que esta mesma vitória, esta mesma certeza, nós também podemos experimentar hoje. É só confiar em Jesus e entregar a nossa vida a Ele. Depois da descoberta surpreendente, elas correram para comunicar aos discípulos com muita alegria o que havia acontecido. Este texto de Lucas 24 nos diz inclusive o nome de algumas das mulheres que tiveram esta maravilhosa experiência. Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago e algumas outras. E tendo elas comunicado aos discípulos de Jesus o que havia acontecido, o fato de que Jesus estava vivo, eles não deram crédito a elas. A palavra nos diz que eles imaginaram assim: as mulheres estão delirando. Contudo, no verso 12, nós somos lembrados que Pedro resolveu verificar
o que havia sido notificado para eles a respeito de Jesus. Ele levantou-se, bem Pedro, impetuoso, e correu até o sepulcro, abaixando-se, viu somente os panos de linho, e ele retirou-se também, tomado de admiração pelo que havia acontecido. É aí que Pedro passa a crer, pois não podia fugir da realidade. O ato de crer é sempre um ato pessoal, intransferível. E Pedro, nesta ocasião, creu. É importante crermos que Jesus ressuscitou, e eu pergunto aos amados, todos já reconheceram que Jesus é o Salvador, o Filho de Deus, que veio ao mundo para pagar o preço dos nossos pecados e nos oferecer vida eterna? A oferta é real. Ele oferece vida porque ele mesmo venceu a morte e inaugurou na sua ressurreição a vida eterna, que garante e oferece a todo ser humano, todo aquele que nele confia, que nele crê. Uma outra palavra que devemos dar com base neste tema da ressurreição é que nós devemos estar bem lembrados que a ressurreição de Jesus foi anunciada profeticamente muitas vezes, como por exemplo no texto, um salmo profético importantíssimo, o Salmo de Davi, que é o Salmo 16, versos 10 e 11, onde está escrito: pois não deixarás a minha vida no túmulo, nem permitirás que teu santo sofra deterioração. Tu me farás conhecer o caminho da vida, na tua presença a plenitude de alegria, à tua mão direita, eterno prazer. Que texto interessante a respeito deste particular, da promessa, da profecia a respeito da ressurreição do Messias, de Deus. O fato é que, tendo Jesus vencido a morte, ele apareceu a muitas pessoas em circunstâncias as mais variadas. Foi o apóstolo Paulo que, no capítulo 15 da sua carta aos de Corinto, o capítulo da ressurreição, escreveu, de fato, um resumo da maioria das aparições de Jesus Cristo, e quero ler este texto a partir do verso 3. Porque primeiro vos entreguei o que também recebi: Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, que é Pedro, e depois aos 12. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, e a maior parte deles ainda vive, mas alguns já faleceram. Depois apareceu a Tiago e a todos os apóstolos. E depois de todos apareceu também a mim, como a um nascido fora do tempo certo, pois sou o menor dos apóstolos, indigno de ser apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. É interessante nós notarmos que neste texto são citados os nomes daqueles que tiveram a experiência de ver Jesus ressurreto, conversar com Jesus, observá-lo bem de perto. O primeiro citado é Pedro. Pedro também é citado em Lucas 24, 34. É muito interessante esta experiência. Lucas 24, verso 34, diz assim: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Esta é uma outra referência a Jesus ressurreto aparecendo a Simão. Devemos nos lembrar que isto tem a ver com aquela experiência quando os dois discípulos que tiveram um encontro com Jesus ressurreto no caminho de Emaús,
depois da experiência tão feliz que eles tiveram, eles foram aos discípulos e quando eles contaram, começaram a compartilhar as suas experiências com os discípulos disseram para eles: olha, é verdade sim, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão, Além de aparecer a Simão, também nós sabemos pelo relato, pela revelação de Paulo na sua carta aos de Corinto, no capítulo 15, o capítulo da ressurreição, nós sabemos que ele apareceu aos 12. Neste particular desta expressão, apareceu aos 12, 12 é título formal apenas, porque eles continuaram a ser conhecidos às vezes, os 12 seguidores de Jesus, mesmo antes da escolha do outro discípulo que tomou o lugar do traidor. E é interessante que nas aparições de Jesus havia frequentemente demonstrações físicas. Lembremos-nos que quando apareceu a Tomé, ele disse: olha aqui os sinais dos cravos, as feridas, não é? Também nós devemos pensar assim, mas por que estas demonstrações físicas? E há duas razões por que isto aconteceu, que nós podemos entender. É que estas demonstrações de feridas do Cristo ressurreto eram um sinal muito claro de que Jesus ressuscitou fisicamente. E, em segundo lugar, é um sinal de que era, de fato, o mesmo Jesus que foi crucificado. Era ele mesmo, e não outro, e não apenas um fantasma. Nas citações de Paulo, a respeito das aparições de Jesus pós-ressurreição, ele desapareceu a 500 irmãos. Importantíssima afirmação, a maior parte deles ainda vive. Ainda apareceu a Tiago. Tiago é irmão metade de Jesus. Lembremos-nos que os irmãos metade de Jesus, de fato, não creram nele, senão após a ressurreição. E há referências na própria primeira carta de Paulo aos de Corinto, no capítulo 9 e verso 5, a estes irmãos de Jesus, um assunto polêmico em alguns setores do cristianismo até hoje. Mas irmãos de Jesus Cristo, entre os irmãos de Jesus Cristo, Tiago se tornou inclusive um líder da igreja, firme, confiante no poder de Jesus para salvar os que nele confiarem. Também apareceu Jesus ressurreto a todos os apóstolos. Aqui o que significa que é um grupo muito mais amplo do que apenas os 12. E o apóstolo Paulo é levado a escrever na sua carta que apareceu também a ele, o que é uma referência clara àquela aparição de Jesus quando ele estava a caminho para Damasco, para perseguir, naquele tempo da sua vida, perseguir a igreja do Senhor. Não apenas há todas estas evidências da ressurreição, nas aparições múltiplas de Jesus Cristo, muitas das quais citadas no texto a que me referi, 1 Coríntios capítulo 15, mas também nós podemos pensar a respeito das consequências maravilhosas desta realidade da ressurreição de Jesus Cristo. E eu quero começar citando como consequência da ressurreição de Jesus Cristo, do conhecimento da ressurreição de Jesus Cristo, o fato de que os discípulos tiveram um melhor entendimento das Escrituras sobre sofrimento, morte e a ressurreição, isto da parte do próprio Senhor Jesus Cristo. Esta afirmação minha é baseada no mesmo capítulo 24 de Lucas, agora a partir do verso 44, porque Jesus apareceu aos discípulos e está escrito assim: depois lhes disse, são estas as palavras que vos falei. Jesus está querendo que eles lembrem que haviam sido avisados disso, estando ainda convosco.
era necessário que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, isto é, em todo o Velho Testamento. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Está aqui um resultado da ressurreição de Jesus Cristo. Jesus Cristo vem a eles, abre-lhes o entendimento para que eles compreendam e sejam fortalecidos na sua fé. E verso 46, e disse-lhes, está escrito que o Cristo sofreria e ao terceiro dia ressuscitaria dentre os mortos, e que em seu nome se pregaria arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. E envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, eles recebem uma consequência de Jesus ressurreto, é que ele vai aos discípulos e dá entendimento a eles a respeito das promessas, das notícias que Jesus já havia dado a respeito do que ocorreria com ele. E eu já citei uma segunda consequência, que é Jesus os abençoou, já fazendo referência a que eles receberiam o poder do Espírito Santo para poderem cumprir com grande vitória a vontade de Deus em suas vidas. A vontade de Deus em que eles indo pregassem este evangelho em Jerusalém, Judéia, em Samaria e até aos confins da terra. Mas uma terceira consequência da ressurreição é que, com a ressurreição de Jesus Cristo tão comprovada e tão experimentada pelos discípulos no contato direto com Jesus, eles tiveram um ânimo renovado para pregar, para anunciar a mensagem do Evangelho. O livro de Atos é livro histórico por excelência, e no capítulo 2, versos que escolhi, versos 22 e 23, nós temos um exemplo muito especial deste novo ânimo dos discípulos. E é importante reconhecermos que este ânimo aqui é ânimo daquele que havia negado Jesus, o próprio Pedro. Ele está pregando num dia muito especial de Pentecostes, e ele diz assim: homens israelitas, escutai estas palavras, Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com milagres feitos extraordinários e sinais, que Deus realizou entre vós por meio dele, como bem sabeis, ele que foi entregue pelo conselho determinado e pela presciência de Deus, vós o matastes crucificando pelas mãos de ímpios, e Deus o ressuscitou, quebrando as algemas da morte, pois não era possível que fosse detido por ela. E agora eu quero ler o verso 36. Portanto, é uma conclusão, portanto, toda a casa de Israel fique absolutamente certa de que o mesmo Jesus a quem crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Mas uma quarta consequência da realidade da ressurreição de Jesus Cristo é o crescimento do número de fiéis. Versos 37 em diante do mesmo capítulo 2 de Atos. Ao ouvirem isso, eles ficaram com o coração pesaroso e perguntaram a Pedro, isto é, após a pregação dinâmica, poderosa de Pedro. Ao ouvirem isso, eles ficaram com o coração pesaroso e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar.
e os aconselhava e exortava com muitas outras palavras, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Desse modo, os que acolheram a sua palavra foram batizados, e naquele dia juntaram-se a eles quase 3.000 pessoas. 3.000 conversões. Houve grande temor de Deus, houve milagres operados pelos próprios discípulos. Levantou-se um grande louvor a Deus pelo crescimento maravilhoso, porque era grande o poder de Deus manifesto na vida do povo que cria crescentemente em Jesus e na sua palavra. Mas há uma quinta coisa que ocorreu após a ressurreição. É que os discípulos tiveram muito mais coragem, eles receberam poder de Deus e agiram corajosamente, assim suportando as perseguições. Eu me valho do verso 10 do capítulo 4 de Atos. É um texto interessantíssimo a respeito da coragem que eles tinham no meio de perseguições que já eram tão grandes. A esta altura, os discípulos já estão sendo perseguidos porque estão pregando Jesus e a ressurreição. E o capítulo 4 de Atos nos fala a respeito de que sacerdotes e saduceus, a liderança judaica, está absolutamente incomodada e pressiona os discípulos a fim de que deixem de falar a respeito de Jesus Cristo. E o verso diz assim: mesmo no meio das perseguições, da pressão, os discípulos Pedro diz o seguinte, cheio do Espírito Santo, ele disse às autoridades do povo e aos líderes religiosos: se hoje somos questionados acerca do benefício feito a um doente, eles tinham feito um milagre, e do modo como foi curado, seja do conhecimento de todos vós e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, atentemos para isso, o Nazareno, aquele a quem crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, por meio desse nome, este homem está aqui com boa saúde diante de vós. Que maravilha, amados! Nesta celebração nós temos de lembrar estes detalhes, porque lembrando-os nós somos fortalecidos, como foram fortalecidos aqueles discípulos de Jesus Cristo. Nesta celebração jamais poderíamos esquecer que Jesus, de fato, morreu na cruz, pagando o preço dos nossos pecados. E quando Jesus ressuscitou, ele provou ser o enviado de Deus, o Messias, que tem poder para dar vida abundante, uma referência à vida aqui especialmente, mas vida eterna, eterna. Ele mesmo disse, quando do seu ministério, em João, no capítulo 14, verso 19, nós temos esta palavra de Jesus: porque eu vivo, vós também vivereis. E em João, no capítulo 11, verso 25 e 26, está escrito, quando ele falou para Marta, na ocasião em que ela estava abatida por causa da morte de seu irmão Lázaro: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Esse jamais morrerá é referência à vida eterna, como a vida que tem o Senhor Jesus. Portanto, amados, nesta celebração de Páscoa, vamos reconhecer e vamos proclamar: vale a pena crer em Jesus. Se você já creu, celebre com muita alegria o amor de Deus. Mas se você ainda não tem Jesus como Senhor da sua vida e deseja ser salvo por Ele, reconheça: eu sou pecador. Arrependa-se dos seus pecados
e aceite o convite de Jesus que está diante de nós constantemente, hoje. Em Mateus, no capítulo 11, versos 28 e 29, nós lemos um dos grandes apelos de Jesus para nós pecadores. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando cremos em Jesus, também vencemos a morte, porque Ele venceu a morte por nós. Mas vencemos também as tristezas, os temores e as dúvidas. O mesmo apóstolo Paulo, que demonstrou grande fé em Jesus e foi tocado pelo Espírito Santo e escolhido para escrever na palavra de Deus. Ele firmou estas palavras na carta aos Romanos, no capítulo 8, versos 38 e 39. Palavras maravilhosas. Versos 38 e 39. Pois eu tenho certeza de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nessa mesma certeza, exaltemos o nosso Rei Jesus, coroemo-lo com entusiasmo e gratidão. Amém.